Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3. Diz assim, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão desembaraçando... desculpe, irmãos, pulei uma frase, vou ler de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Querido Jesus, fala conosco, que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos, esses 3 versículos que nós lemos aqui, estão nos falando de algumas testemunhas que estão a rodear-nos. Esse versículo aqui, às vezes, ele é mal interpretado, porque algumas pessoas acham que essas testemunhas aqui, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem, olha, é nuvem de testemunha, ou seja, é muita testemunha, muita gente. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então essa grande nuvem de testemunhas que o escritor fala aqui, que está a nos rodear. Às vezes as pessoas confundem achando que essas testemunhas estão nos vendo, que são aquelas pessoas que já partiram para a glória e que elas estão nos vendo. Então, quando diz aqui que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, alguns interpretam, então, erroneamente, achando que essas testemunhas são aqueles que já partiram para a glória, salvos, mas que eles ficam nos enxergando. Então, aí nasceria, e pode nascer uma heresia, onde a crença de que as pessoas que já partiram podem enxergar o que está acontecendo aqui na terra. Pode enxergar o que está acontecendo conosco. E na realidade não é assim. A palavra do Senhor nos garante que a pessoa, depois que morre, se é salva, vai para o paraíso. Se não é salva, vai para o inferno. Mas que não tem mais contato nenhum com as coisas que estão acontecendo aqui, neste mundo ainda com os vivos. Então, quem são essas grande nuvem de testemunhas que estão nos vendo? Na realidade, não estão nos vendo. Quero gravar bem isso aqui para você. Alguns dizem, que estão nos vendo. Não estão nos vendo. Quem são elas então? São as pessoas que já partiram para a glória? Sim. Nesse ponto, as pessoas estão certas na interpretação.
São aqueles que já partiram, foram salvos, estão no paraíso nesse momento, mas elas não estão nos enxergando. Tá? Então eu quero que você entenda essa diferença aqui. Tem pessoas que acham, e inclusive até grandes estudiosos da Bíblia defendem essa ideia, mas não tem nada a ver. Tá, irmãos? Então não é verdade que elas estão nos enxergando. Mas é verdade que são as que já partiram, sim, salvas. Né? Então, nós podemos entender o seguinte: essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia são aqueles que nos deixaram o seu exemplo de vida. Tá? Mas que eles não estão nos enxergando. Morreu, ou é salvo, ou é condenado. Salvo no paraíso, condenado no inferno, mas não tem mais acesso a nenhuma informação do que está acontecendo aqui, nesse mundo, conosco, que ainda estamos vivos. Mas que são, né, pessoas que já partiram salvos para a glória, isso é verdade. Então, essa grande nuvem de testemunhas, elas são aquelas que nos deixaram o exemplo de fé que elas tiveram enquanto estavam aqui, nesse mundo, nessa vida, e que nós, então, devemos nos espelhar, devemos tomar o exemplo delas para nós. Como assim? Devemos tomar o exemplo da força que elas tiveram para vencer o mal, para servir a Jesus. Devemos tomar como exemplo as atitudes que elas tiveram em não negar o Senhor. Então essa é a grande nuvem de testemunha que nos cerca, que nos rodeia, e que nós temos que lembrar das coisas que eles passaram, mas do exemplo. Não, eles não estão nos enxergando. Ficou bem claro isso, irmãos? Amém? E aí, então, porque aqui, veja só, o contexto aqui de Hebreus 12, no capítulo 11, todo o capítulo 11, está falando dos heróis da fé. Né? Então, aqui no capítulo 11, nos diz alguns desses que fazem parte dessa grande nuvem de testemunha, que nós temos que seguir o exemplo. Então, olha só. Aqui no capítulo 11, no versículo 4, diz assim, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Quem eram esses heróis? Os heróis da fé. Aqui está falando da fé que eles tinham. Então, o primeiro que está falando aqui é Abel. Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, o primeiro que faz parte dessa nuvem de testemunhas aqui que a Bíblia está nos citando é Abel. Então, nós temos que olhar para a vida de Abel, do exemplo dele, do que ele fez, que ele era fiel a Deus, né, nas suas ofertas, na sua vida, tanto que provocou ciúmes em seu irmão Caim, e este o matou. Mas então nós temos que olhar para o exemplo que Abel deixou. No versículo 5 nos fala também a respeito de Enoque, outra pessoa que faz parte dessa grande nuvem de testemunhas que fala no capítulo 12. Então diz assim, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque, a palavra do Senhor nos fala lá em Gênesis que ele viveu com Deus. Ele andou tão pertinho de Deus, ele servia a Deus
tão verdadeiramente com todo o seu coração que Deus o arrebatou vivo para o céu. Então Enoque não morreu. E ele é o símbolo então das pessoas, nós provavelmente, eu acredito, que vamos ser arrebatados sem passar pela morte. Amém, irmãos? Então Enoque é o outro que faz parte dessa grande nuvem de testemunhas. E que nós temos que seguir o seu exemplo. Que exemplo Enoque nos deu? Andar pertinho de Deus. Ele andou tão perto de Deus que nós podemos, eu gosto de usar essa frase como uma explicação, né? Que Enoque andou tão pertinho de Deus que Deus disse assim: Enoque, você faz parte mais do céu do que do mundo. Então venha para cá. Que coisa bonita isso, né? É claro que isso é uma frase, é um exemplo que eu estou citando, que, né, não está escrito isso na Bíblia. Mas que provavelmente tenha sido isso. Deus disse: Enoque, venha para perto de mim. Você está vivendo tão corretamente que eu quero você aqui perto de mim. Então Enoque é a outra pessoa que nos fala aqui. Também Noé, no versículo 7, fala de Noé, que diz: divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha só, o exemplo que Noé nos deixa, irmãos, sendo parte dessa tão grande nuvem de testemunha, que nós temos, né, o testemunho deles para nos assemelhar, querer ser igual. Noé, então, ficou... Muitas pessoas dizem que Noé levou 120 anos para construir a arca. Não é verdade. Provavelmente de 90 a 100. Mas então, veja só, de 90 a 100 anos, Noé foi ridicularizado, foi zombado, riram da cara dele, porque ele estava construindo um grande barco, mas para quê, se nunca tinha chovido na terra? Como que ia dar um dilúvio se nunca tinha chovido? Então o povo debochava dele. E mesmo assim ele ficou firme. Então o testemunho dele serve de testemunho para nós. Amém? Quantas vezes você é humilhado, debochado por pessoas que riem por você ser cristão, por você ser, né, fiel a Deus, frequentar uma igreja? Então as pessoas riem de nós. Mas nós temos que tomar então o exemplo de Noé. Noé ficou de 90 a 100 anos, sendo zombado, humilhado, chamado de louco. Mas ficou firme e Deus honrou a sua fé. E quando ele terminou então de construir a arca, veio o dilúvio como ele tinha anunciado. Também depois tem os patriarcas, né? Abraão, que obedeceu a Deus e saiu da sua terra para uma terra estranha, que ele não conhecia, ele não sabia onde era. Ele simplesmente saiu obedecendo a Deus. Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. E aí então ele saiu e obedeceu. Então quantas vezes são as coisas que a gente... Quantas vezes a gente recebe de Deus uma ordem e não cumpre? Sendo que é uma coisa fácil. Para Abraão isso aqui não foi fácil. Ele abandonou toda a família dele. Os pais, né? O pai dele, enfim, a parentela, como a Bíblia diz. Ele saiu com a esposa e o seu sobrinho. Então ele obedeceu. Exemplo para nós, obedecer sempre sem questionar. Nunca questione a Deus. Deus sabe todas as coisas. Então nunca questione a Deus, nunca pergunte por quê. Por quê? Nunca faça isso. Mas diga: em tudo tem um propósito, então Deus sabe o que Ele quer de mim. Amém, irmãos? Da mesma forma aí, Isaac e Jacó também, né? Os outros patriarcas que são Abraão, Isaac e Jacó. Então eles obedeceram a Deus. E
Eles então fazem parte dessa nuvem de testemunhas. No versículo 23, no 22 fala de José. Não vou estar falando de todos, mas você conhece a história de José. No 23 fala de Moisés, que saiu do Egito, né, sob ameaça de morte. E depois, então, ele volta de novo, obedecendo a ordem que Deus deu. Mas ele estava, então, correndo o perigo de que Faraó lhe matasse. Mas ele obedeceu a Deus, ele confiou em Deus. Então, Moisés também faz parte dessa nuvem de testemunhas. No versículo 30, ali também começa a falar a respeito de Raabe, né? Josué, Raabe, a meretriz, a prostituta que se converteu, obedeceu a Deus. Então não importa a vida que nós tivemos antes de conhecer a Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, o que vale é dali para frente. E Ele muda a nossa vida. Amém, irmãos? Então Raabe também faz parte dessa nuvem de testemunhas. E tem vários aqui, Gideão, Jefté, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, né? Então todos eles nos deixaram exemplos, que nós temos que pegar para nós, temos que seguir esses exemplos, para que nós possamos também fazer parte desses heróis da fé. Você quer ser um herói da fé, meu irmão? Amém? Então nós temos que aprender com os que já passaram por essa vida. Né? Então esses já passaram por aqui, já nos deixaram o seu exemplo, já nos deixaram o exemplo da sua força, de que mesmo ameaçado de morte, não negaram a Jesus. Isaías, o profeta Isaías foi cerrado no meio, mas não negou a palavra de Deus, o Deus que ele servia. Então ele não negou. Imagine você sendo cerrado no meio, o que você faria, o que eu faria? Isaías foi cerrado no meio. E daí? Como é que tem sido a nossa vida? Então esses são exemplos, né? De pessoas que fazem parte dessa tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam. Por quê? Porque nós conhecemos as suas histórias e nós então temos que nos espelhar neles, para que nós também possamos um dia ser chamados de grandes heróis da fé. Fazemos parte, porque nós fazemos parte da história da igreja. O livro de Atos é a história da igreja, que na realidade deveria ser chamado a história do Espírito Santo. Porque nesse tempo da igreja, quem está agindo em nós e por nós é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então o livro de Atos, né, que é a história dos primeiros cristãos, que é a história da igreja, nós fazemos parte, tanto que esse livro não encerrou, ele não tem a doxologia final, que é o amém, porque nós ainda estamos escrevendo esse livro de Atos. Nós fazemos parte desse livro, dessa história da igreja. Então, que nós possamos também ser considerados pelo nosso Pai, né, por Deus, como um herói da fé. Então, nós temos que olhar para essa tão grande nuvem de testemunha, e diz assim, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é isso? Abandonar o nosso erro, abandonar o nosso pecado, e procurar viver para Jesus, de todo o coração. Eu falo sempre para vocês, e vou continuar falando, o arrebatamento está para acontecer, o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento. E nós temos que estar preparados. Então, como está a tua história de fé? Como está a minha história de fé? Será que nós somos heróis da fé? Esses aqui já receberam esse prêmio, né? Ser considerados grandes heróis da fé. E nós? Nós ainda estamos correndo, porque diz ali, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós ainda estamos na luta, nós ainda estamos na batalha, nós ainda estamos na corrida.
E que essa corrida, então, nós possamos vencer. E como que nós vamos vencer? Fala no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do deboche, né, das pessoas que estavam ali ao seu redor quando ele foi crucificado, debochando dele. E está sentado à destra do trono de Deus. Então nós ainda estamos correndo essa batalha. E nós temos que olhar para esses exemplos dessas testemunhas para que nós possamos vencer também. Então imagine, né? Isaías cerrado ao meio, irmãos. Qual cristão de hoje, eu vou usar a palavra crente, qual crente de hoje iria suportar ser cortado no meio e não negar Jesus? Que nós possamos ser, né? Eu não estou desejando que nem eu, nem você seja cerrado ao meio, que Deus nos livre disso. Mas, se for preciso morrer por Jesus, qual vai ser a nossa atitude? Como que você vai reagir? Esses aqui já estão com a sua coroa garantida. Né? No dia da ressurreição, eles vão receber essa coroa. E nós? Nós ainda estamos na corrida, a nossa corrida ainda não acabou. Então nós temos que vencer, olhando para Jesus. E daí no 3 diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então o maior herói de todos os heróis é o Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que olhar para Ele. Ele também enfrentou batalha, Ele também enfrentou tentação, Ele também enfrentou luta, mas Ele não desanimou. Então, quando nós estivermos a ponto de desanimar, olhe para Jesus. Olhe para esses irmãos em Cristo que já morreram e que nos deram o seu exemplo. Mas o maior exemplo, então, é o exemplo de Jesus. Ele aguentou humilhação, ele aguentou dor e derramou o seu sangue, então, até a última gota por nós. E por que ele fez isso? Por amor à nossa alma. Eu gosto sempre de usar essa frase que o sangue de Jesus é amor líquido, né? É amor líquido, cada gota do sangue de Jesus, que foi derramado até a última gota. Não ficou sangue no corpo do Senhor, todo o sangue dele foi derramado por nós. Então por que ele fez isso? Por amor. Então cada gota do seu sangue é amor líquido. Se alguém um dia perguntar para você, me dê um significado de amor, você pode dizer o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é amor líquido. Amém? Então nós temos que olhar principalmente para o herói dos heróis, que é Jesus. Né? Nós vemos aí em filmes, em desenhos, filmes de heróis, né? Tem Super-Homem, Batman, sei lá quantos mais por aí. Esses aí não são nada. Porque eles não morreram para nos salvar. Quem morreu para salvar a nossa alma foi Jesus. Então ele é o herói dos heróis. Você concorda comigo? Amém? Então Jesus é o verdadeiro herói, não existe outro. Esses que se autodenominam heróis, né? Aí nos filmes, em Hollywood, coisa e tal, só história. Mas Jesus é o herói verdadeiro. E através de que ele venceu na cruz, aqueles que creem nele, aí sim podem ser considerados também heróis da fé. Então essa grande nuvem de testemunhas, e nós que ainda estamos na corrida, que um dia ainda vamos chegar lá. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Então nós temos que olhar, né, para essas pessoas. Teve muitos outros, que eu não vou estar aqui citando o nome de todos, mas tem João Batista. João Batista teve a cabeça cortada, ele foi decapitado. Por quê? Porque ele não concordou com o pecado. Então que se for preciso ter a cabeça cortada, deixe cortar, mas não concorde com o pecado. Viva para Jesus de todo o teu coração. Temos também, né,
Todos os discípulos, menos João. João foi o único discípulo que morreu de velhice. Mas todos os outros, Pedro, Paulo, todos, não vou estar aqui citando Tiago, todos eles morreram martirizados. Então, um foi decapitado, que foi Paulo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago também morreu. Então, como é que eu vou dizer para vocês? Todos tiveram uma morte trágica. Por quê? Pelo nome de Jesus, porque não negaram Jesus. Então, todos os discípulos também são para nós hoje essa grande nuvem de testemunhas. Então, temos que olhar para o exemplo deles e pôr em prática na nossa vida. Os primeiros cristãos, aqui falando ainda dos discípulos, Estevão, que era um diácono da igreja primitiva, a primeira igreja, que era a igreja dos apóstolos. Então, Estevão era um diácono. Ele morreu apedrejado. E não negou Jesus. Então, imagine, as pedradas que deram nele, no seu corpo, na sua cabeça, foram tão fortes que ele morreu. Mas ele não reclamou, ele olhou para o céu e disse que estava vendo Jesus assentado à direita do Pai. Então, que não exista murmuração na nossa boca, mas exista louvor, exista gratidão. E, principalmente, firmeza na fé. Então, os primeiros cristãos, aqueles que, depois que os discípulos morreram, eles continuaram a pregar o Evangelho. E foram também martirizados e sofreram pelo nome de Jesus. E eu quero contar aqui duas histórias. Eu vou contar para vocês. Vou ler essa parte para eu não... Mas é uma leitura bem curtinha. Tem várias histórias dos primeiros cristãos, do que eles passaram pelo nome de Jesus. E uma delas que eu quero ler aqui, então, é de Zenóbios e Zenóbia. Os nomes são estranhos, eram nomes antigos. Isso foi no ano 285 depois que Jesus ressuscitou e subiu para o céu. Então eu quero ler essa história aqui para você ver como que as dificuldades que nós passamos hoje não é nada comparado ao que eles passaram. Então diz assim, o procônsul romano Lísias ofereceu grande riqueza, honra e posição a Zenóbios, se este sacrificasse aos deuses romanos. Todavia, caso se recusasse, seria torturado. Zenóbios, sendo o pastor da igreja no local, disse a Lísias, que era o romano, o procônsul romano, que estava dizendo: você oferece sacrifício aos deuses romanos, ou você vai morrer se você continuar falando de Jesus. E aí ele disse assim para esse procônsul, com grande ousadia: amo Jesus Cristo mais do que todas as riquezas e a honra que eu possa receber neste mundo. As ameaças de tortura e morte que o Senhor me faz não são prejuízo para mim, mas sim meu maior lucro. Paulo falou disso, em Filipenses 1:21. Que morrer por Cristo é lucro. O procônsul já havia passado por várias cidades da região torturando cristãos, inclusive 5 membros da igreja de Zenóbios que acabaram assassinados. Lísias, o procônsul, ordenou que o pastor fosse levado para a sala de tortura e disse: vejamos quanta dor o pastor Zenóbios pode suportar. Quando Zenóbia, irmã do pastor, então, eram irmãos, Zenóbios e Zenóbia. Quando Zenóbia, irmã do pastor, ficou sabendo o que estava se passando, foi correndo e gritou: seu tirano, que maldade fez meu irmão para que o torture desse jeito? Os soldados prenderam Zenóbia, arrancando-lhe a roupa, e colocaram-na amarrada sobre uma placa de metal quente, assim como seu irmão. O tirano ria dos mártires, quer dizer, ria dos irmãos,
e dizia: quero ver se Cristo virá ajudar vocês, já que estão sofrendo esses tormentos por ele. Zenóbios respondeu: ele já está aqui nos ajudando. Glória a Deus, né? Ele já está aqui nos ajudando, pois estamos sendo refrescados por seu orvalho celestial. O Senhor está tão envolvido pelas trevas que nada consegue enxergar. Então veja só, esse procônsul colocou eles deitados em cima de uma placa de metal quente. Mas eles não estavam sentindo o calor do metal, porque ele disse: o Senhor já está nos ajudando, estamos sendo refrescados por seu orvalho. Lísias, o procônsul, ficou tão furioso e mandou que ambos fossem lançados em tanques com água fervendo. Milagrosamente, aquilo não fez dano algum aos dois, que continuaram a louvar o Senhor Jesus. O procônsul ficou muitíssimo impressionado com a persistência e a alegria dos dois irmãos. Sem saber o que fazer, ordenou que fossem levados para fora da cidade e executados do modo reservado apenas aos cidadãos romanos pela decapitação. Então, olha só, quem era romano, ele não passava por outro tipo de morte quando era condenado por algum crime. Ele era decapitado. Tanto que o apóstolo Paulo foi decapitado porque ele tinha cidadania romana. Então, os romanos, quando condenados por algum crime, eles eram decapitados. Eles não passavam por crucificação ou por qualquer outro tipo de morte. E aí, então, os dois não morriam, né, e não sofriam dor, eles estavam louvando a Jesus. E aí, então, o procônsul disse: leve e mate por decapitação. Mas por que ele fez isso? Essa era um tipo de morte considerada honrosa porque não envolvia dor nem vergonha. Entretanto, o procônsul Lísias ordenou que fossem decapitados não porque queria honrá-los ou evitar que sofressem, mas sim porque parecia ser o único jeito de garantir que dessa vez morreriam de fato. Então ele colocou no metal quente, ele colocou em água fervendo e eles não morriam. Aí então ele mandou: decapite, porque é o único jeito que vai ser para eles morrer. E eles reclamaram? Não. Eles louvavam a Jesus. Então esses aqui também fazem parte dessa tão grande nuvem de testemunha que nós temos que olhar e tomar como exemplo. Tem vários outros, até citando aqui, eu estou lendo o livro Loucos por Jesus. Tá? E quero ler então mais uma história aqui para você. Tem várias outras, mas eu escolhi essas duas aqui. Eu já li outras histórias em outras pregações. E quero ler essa aqui então. Ptolomeu e Lúcius. Aconteceu em Roma no ano 150 depois que Jesus subiu ao céu. Os guardas levaram Ptolomeu diante de Urbicus, o prefeito da cidade. Não estranhe os nomes, é que naquela época os nomes eram assim bem diferentes, né? Pois aquele tinha sido acusado de ser cristão. Então acusaram Ptolomeu de ser cristão e levaram ele então até a presença do prefeito para ser morto. Seu acusador era um homem cuja esposa se convertera por meio da mensagem pregada por Ptolomeu e que agora já não mais se conformava com o estilo de vida errada de seu marido. Como o homem não podia torturar e matar a esposa cristã, decidiu fazer com quem tinha pregado o evangelho para ela. Que esse homem então sofresse, né? Que era o Ptolomeu. Urbicus, o prefeito da cidade, olhou para o idoso Ptolomeu, já era velho, e perguntou: só tenho uma pergunta a fazer, você é cristão? Ptolomeu, conhecido por amar a verdade, simplesmente respondeu: sim. E o prefeito então diz, o prefeito, né? Guardas, levem-no daqui e matem-no. Todavia um homem chamado Lúcius, que estava na multidão, apresentou-se e questionou: Excelência, qual é a acusação? Esse homem não é um criminoso, não é adúltero, nem assassino, nem ladrão. Ele não violou nenhuma lei, apenas afirmou ser cristão. Decretar sentença de morte a alguém que declara algo tão digno
não trará nenhuma honra ao prefeito, ao imperador ou ao senado romano. Então esse homem que estava, né, junto com a multidão que estava vendo o Ptolomeu ser julgado, contestou, né, e perguntou por que fazer isso. E aí o prefeito olhou para esse que questionou, o Lúcio, e declarou: parece-me que você também é cristão. E Lúcio simplesmente respondeu: sim. Aí o prefeito disse: ótimo, assim esse velho não morrerá sozinho. Guardas, levem este homem também, ordenou o prefeito. Urbicus esperava que Lúcio tentasse fugir. O prefeito, então, né, esperava que esse que reclamou fugisse. Mas este se curvou em respeito e disse: meu senhor, eu lhe agradeço. Não mais terei de viver em meio a governantes tão injustos e maus. Alegremente irei morar com o Pai no reino dos céus. É isso, irmãos, que nós temos que pensar. Ainda tem mais um pedacinho, mas só quero falar isso aqui para você. É dessa maneira que nós temos que pensar. A morte para nós não é problema. A morte para nós é lucro. Nós não vamos mais ter que viver nesse mundo tão corrupto, tão cheio de pecado, tão cheio de maldade. Quando chegar a nossa hora de ir para a glória, graças a Deus, estou indo para casa com o Pai. Amém? E aí então diz assim, ó, quando Lúcio terminou de falar, outro homem da multidão também se apresentou, declarando-se cristão para receber a punição junto com seus irmãos, na fé. E principalmente para desfrutar da recompensa com eles. Que recompensa? Ir para a glória. Então veja só. Nuvem de testemunha, grande nuvem de testemunha. Desde Abel até o último que morrer por Jesus. Faz parte dessa grande nuvem de testemunhas. Que nós temos que nos espelhar. Para nós que ainda estamos na corrida, vencermos. Eles já venceram, já passaram pelas dificuldades que eles tinham que passar. Nós ainda estamos na corrida. Então, quando vinham as lutas, quando vinham as dificuldades, não reclame, glorifique a Jesus. Porque você é um escolhido de Deus. E se for preciso, morra por Jesus. Não desista de Jesus. Porque a recompensa que esse mundo dá não é nada perto da recompensa que Jesus tem para nós no céu. Amém? Eu lembro agora também de um pregador, eu não tenho certeza do nome dele, me parece que é David Livingstone, não vou dar certeza, mas me parece que é esse o nome dele. Então ele foi pregar na África. E esse aqui também faz parte, tá, irmãos, dessa grande nuvem de testemunha, porque todos que já passaram e foram fiéis a Jesus fazem parte. Então ele foi pregar na África. E ele pregava em várias aldeias da África. Só que ele tomou uma decisão. Ele disse assim: eu vou pregar em todas as aldeias, mas na aldeia que eu morar, eu não vou pregar. Eu vou apenas viver como um cristão. E foi o que ele fez. Ele não pregou na aldeia que ele morava. Ele não fez culto, ele não pregou. Mas ele teve uma vida tão correta, naquela cidade, ele teve uma vida exemplar. E que quando ele foi picado por uma serpente, ele sofreu um acidente, parece que com um leão, uma coisa assim, eu não estou me recordando bem agora, mas que ele precisou daí voltar para a Inglaterra, para cuidar da sua saúde. E aí a igreja do qual ele era membro, né, eles enviaram outro pregador, outro missionário, para substituir ele naquelas aldeias africanas. E aí quando esse outro missionário chegou nessa aldeia que ele morou, esse outro missionário pregou, fez culto nessa aldeia. E daí começou a falar de Jesus. E daí então, os moradores daquela aldeia disseram o seguinte: nós conhecemos esse homem, ele morava aqui. Daí ele disse: não, mas como?
Não, ele morava aqui, nós conhecemos ele. O que nós aprendemos com a história desse homem, irmãos? Ele viveu tão parecido com Jesus nessa aldeia, que ele não precisou pregar. Ele viveu o Evangelho. E aqueles moradores, então, dessa aldeia, quando o outro missionário foi lá e pregou e falou de Jesus, eles acharam que, então, quem morava lá com eles era o próprio Jesus. Porque esse missionário se parecia muito com Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu modo de viver. Então, eles disseram, nós conhecemos ele, nós já conhecemos. Só que ele tinha um outro nome, não era Jesus. Mas daí, olhando para essa história, eu digo assim, ó irmãos, para mim e para você. Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer que nós parecemos com Jesus? Como que tem sido a nossa vida? Se por um acaso nós morrermos antes de acontecer o arrebatamento, o que as pessoas vão falar de nós? O que vão dizer? Ah, fulano era parecido com Jesus. Ou vão dizer, ih, aquele caloteiro, aquele mentiroso, aquele sem vergonha. O que as pessoas vão falar de nós, irmãos? Olha, esses moradores dessa aldeia africana acharam que o missionário era o próprio Jesus, porque ele vivia tão parecido com Jesus. E nós temos vivido parecido com Jesus? Ou na primeira luta, na primeira dificuldade, você abre a boca para espraguejar, para reclamar, para falar palavrão? Esse missionário lá, nessa aldeia, parecia Jesus. E nós temos que parecer Jesus. Por isso nós somos chamados de cristãos, que são pequenos cristos, parecidos com Cristo, o verdadeiro Senhor. Então como é que está a nossa vida, irmãos? Eu quero que você abra aí a tua Bíblia agora em João 13:35, eu já vou encerrar. João 13:35. Jesus falando aqui. Ele disse assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o Senhor Jesus nos ensinou como que nós devemos viver. Ele derramou o seu amor líquido até a última gota por nós. E nos ensinou que para nós sermos realmente seus discípulos, nós temos que amar uns aos outros. Amar. O amor é a maneira que você conhece quem é cristão. Se você olha para uma pessoa e você diz assim, será que aquela pessoa ali é verdadeiramente cristão? A prova que você tem se ele é cristão ou é um falso cristão, é só um crente, né? Porque crente crê em qualquer coisa, mas o cristão ama. Ama aquele que lhe rouba, ama aquele que lhe prejudica, ama aquele que mente a seu respeito, ama aquele que lhe difama. O cristão ama. Então a verdadeira prova para saber se alguém é um verdadeiro cristão é se essa pessoa ama os outros. Jesus falou isso. Qual dose aí está o teu amor dentro do teu coração? Ah, que se virem. Cada um vai prestar conta a Deus. Se vire. Não é assim. Não é assim. Quantas são as pessoas que saem da igreja porque dentro da própria igreja desprezaram, humilharam, envergonharam e não fizeram o que Jesus falou, que tinha que amar uns aos outros. Você não tem que ser juiz do teu irmão, Jesus falou. Você tem que amar. Você tem que amar. Se você amar os outros, mesmo aqueles que te odeiam, Jesus disse, orai pelos teus inimigos. Se você ora pelos teus inimigos, se você deseja, inimigo, né, irmãos? Na realidade, eles são nossos inimigos. Quem quiser ser nosso inimigo. Mas nós não podemos ter inimigo a não ser Satanás. As obras das trevas. Esse sim é nosso inimigo.
Mas pessoas não. Ah, pastora, mas eu não concordo com a atitude da pessoa. Tudo bem. Esse sim é um direito nosso, não concordar com as atitudes de alguém que está no erro. Mas amar a pessoa nós temos que amar. E orar por ela, por ele, para que se converta de verdade e seja salvo. Então esse é o amor que Jesus nos ensina a ter. E quando Jesus falou isso aqui, então, anos mais tarde, né, um homem chamado Tertuliano, que foi um dos primeiros escritores cristãos, ele disse o seguinte: vede como se amam entre si e como estão prontos a dar a vida uns pelos outros. O Tertuliano, então, estava, vamos dizer assim, que dando um conceito a respeito dos cristãos da época. E ele disse assim: vede como se amam entre si e como estão prontos a dar a vida uns pelos outros. Então ele estava dizendo, esses aqui são verdadeiros cristãos, porque se amam e estão prontos a morrer um pelo outro. Você está pronto para morrer por alguém? Se for preciso? Os primeiros cristãos faziam isso. Por quê? Porque eles viviam verdadeiramente o Evangelho. Será que somos verdadeiramente cristãos, irmãos? Ou estamos naquela de cada um por si e Deus por todos? Se vire. Chacoalhe o ombro ainda e diz: se vire. Não temos que ser assim. Temos que amar. Então, voltando para o que o Senhor Jesus falou. Tertuliano falou verdadeiramente isso aqui. Mas vamos ficar no que Jesus falou. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se você amar o teu próximo, mesmo que esse próximo não seja tão próximo e te prejudique, você é um verdadeiro cristão. Amém? Então vamos tomar, o exemplo desta tão grande nuvem de testemunha, de pessoas que já morreram por Jesus. Que nós possamos nos espelhar neles, que fazem parte dessa nuvem de testemunhas, mas principalmente no próprio Jesus, que Ele é o herói dos heróis. Amém, meus amados?